Queridos, estamos aqui mais um dia. Hoje é o dia 31 da nossa leitura bíblica. Não desista, continua caminhando conosco. Se você está atrasado, corre. Aproveita agora que a gente ainda está em Marcos. Adianta seu texto, adianta sua leitura bíblica, adianta as aulas. Estude no carro, estude no banheiro, estude onde for. Não deixa de ver os vídeos. Não deixa de aprender, porque em breve nós vamos entrar nos livros, em mais livros detalhados aqui, então as aulas terão um tempo um pouquinho maior, amém? Vamos lá. Agora aqui no capítulo 13, nós temos o capítulo 13 como um resumo do fim dos tempos, onde nós podemos perceber muitas características do livro de Apocalipse. Então, logo no versículo 13 aqui, do capítulo 3 em diante até o capítulo 13, nós temos o princípio das dores, ou seja, Jesus falando com seus discípulos de como será o sofrimento daqueles que o seguem. Então aqui Jesus, ele vem falando da perseguição, de como será difícil lidar com os falsos profetas, aqueles homens que se levantarão anunciando que são Jesus Cristo, só que na verdade são enganadores do povo, querendo tirar vantagem do povo e querendo tirar vantagem da glória de Deus, né? Querendo usurpar a glória de Deus para si. Então aqui nesse texto, Jesus ele vai falando para que os discípulos tomem cuidado com aqueles homens e com aquelas pessoas ali que querem tirar vantagem do evangelho, dos falsos ensinamentos, os falsos profetas, né? E logo em seguida, Jesus ele fala da dificuldade que os discípulos vão enfrentar sendo perseguidos para pregar o evangelho, mas para que eles tenham bom ânimo, para que eles não desistam. Logo o próximo texto, do versículo 14 até o versículo 23, Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação. E aqui nesse texto sobre a grande tribulação, Jesus ele começa falando da destruição do templo de Israel, né? É muito importante eu compreender que o templo de Israel, ele é destruído cerca do ano 70 depois de Cristo em Jerusalém pelos romanos. Então, o primeiro ponto que Jesus traz aqui, a primeira profecia é a destruição do templo de Israel. A gente precisa lembrar que o Templo de Israel é o grande sustento sociocultural da religião judaica, né? Então, o que é o templo? É um local físico onde todos os rituais acontecem ali, ritual de sacrifício, oração, onde os judeus iam para lá para adorar várias horas do dia, onde pelo menos uma vez no ano, para a festa da Páscoa, os judeus vinham de outras cidades para entregar sacrifícios ao Senhor. Então, o templo de Israel, ele é muito importante para a sustentação da religião. E Jesus ele vem falar que esse templo será destruído. Tanto é que Jesus ele é acusado por querer destruir o templo. E o que eu preciso lembrar aqui? Que quando o templo ele é destruído, a, vai haver houve, né? Não vai haver não, que já aconteceu. Houve um abalo muito grande na religião, de modo que a religião ela perdeu muito da sua força, porque agora as pessoas não tinham mais um local para adorar, não tinham um local para fazer sacrifícios e não tinham um local ali para de certo modo adorar também os elementos que faziam parte do templo. Então, Jesus ele fala do início da grande tribulação. E aqui no texto, versículo 17: ai das que estiverem grávidas, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Quem estiver em cima no eirado não desça para, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que Jesus está falando aqui? Que será um momento de tantas dores que as grávidas sofrerão mais, que não vai dar tempo de entrar em casa para pegar qualquer coisa para se alimentar ou para fugir da situação. Aqui, quando Jesus fala do eirado, eirado são as eiras, são as beiradas dos telhados daquelas casas. Então, naquela época, as casas eram construídas muito próximas, e o eirado é o beiral em que se podia andar sobre o eirado, andar sobre o beiral. E ali as pessoas andavam
e andavam de uma casa para outra pelo beiral, pelas eiras da casa. Então Jesus fala que não adianta descer para tentar pegar nada, porque não vai dar tempo. Ele fala ainda do momento do inverno. O inverno é um tempo muito úmido, de muita chuva, chega a nevar e tem pouquíssimo alimento naquela região. Então já é um período de escassez. Ou seja, Jesus vem falando aqui que quando esse tempo vier, que qualquer coisa vai piorar esse tempo. Então, é pedir e clamar a Deus para que isso não aconteça no inverno e que as mulheres não estejam grávidas, porque não haverá tempo para que se possa melhorar a situação. Logo em seguida, Jesus ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? Que é o momento do arrebatamento, quando ele virá para resgatar a sua igreja, que é aqui do versículo 24 ao versículo 27. Logo em seguida, no final do capítulo 13, ele traz a exortação, ele fala da parábola da figueira e a exortação quanto à vigilância, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o fim. Ou seja, o que que Jesus está falando aqui? Que a videira, quando as folhas dela começam a aparecer, é porque o verão está chegando. Então ela é um sinal de que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando a humanidade perceber que esses acontecimentos já estão se realizando, esses acontecimentos estão acontecendo, é porque é chegado o fim dos tempos. Mas o que Jesus ainda deixa claro logo em seguida é que não é para o homem se preocupar com o dia exato em que Jesus virá, mas é para ele se preocupar com a sua casa, com o seu coração, com a sua vida. Porque quando Jesus vier, não vai dar tempo de fazer mais nada, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de resolver nada. Ele veio, é chegada a hora, é chegado o momento de buscar a sua igreja, né? Aqui no versículo 33 do texto, ele diz o seguinte: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Por que que Jesus usa essa expressão? Naquela época não existia telefone, não existia WhatsApp, não existia carta, existia carta, mas demorava muito mais tempo para chegar. Então, o que Jesus está falando aqui é: não haverá comunicação entre o céu e a terra até que Jesus volte. Quando ele voltar, não terá anunciação, né? Ele vem e é o fim dos tempos. Então, resumindo aqui, ainda que nesse trecho é muito importante que Marcos ele fica muito preso ao fato de a forma de relatar pelo seguinte. Marcos ele deixa muito claro isso. Jesus ele vai voltar. Não se preocupe com a data, mas se preocupe como você vai estar. Marcos ele detalha isso na fala de Jesus, né? Ou seja, aqui no final. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. E é muito interessante que aqui em parêntese, no início do versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Então, o nosso papel, aguardando a vinda de Cristo, é vigiar e orar. O vigiar é quanto ao cumprimento dos 10 mandamentos, é quanto ao cumprimento da palavra do Senhor, e estar em santidade. E orar é clamar aos céus para que nós sejamos fortalecidos por meio do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado do ensino de hoje. Nos encontramos amanhã no capítulo 14. Deus abençoe. Tchau, tchau.